agora é hora de dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Agora na palavra do nosso Deus, em nome de Jesus, nós vamos, o nosso ponto de partida, está em Isaías, livro do profeta Isaías. É o nosso ponto de partida. Capítulo 35. E nós vamos falar sobre esse cansaço para as coisas de Deus. Cansaço para ir na igreja, cansaço para fazer a obra, cansaço para orar, cansaço para ler a palavra. Mas é um cansaço só para essas coisas, não é cansaço para você sair, passear, ir no shopping ou ir para outro lugar, não. É aquele cansaço que você não quer, você não tem vontade de ler a palavra, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ir à casa de Deus, você não tem vontade de estar fazendo a obra de Deus, muito embora nós não vivemos pela vontade, nós vivemos por fé. E a fé é uma certeza, a fé não sente, a fé sabe. Mas existem momentos na nossa vida que a motivação para ir, a motivação para fazer a obra, a motivação para estar orando, para estar lendo a palavra, zera. Então, quando a motivação zera, o que vai entrar aí? Que você não vai precisar de motivação nenhuma. Fé. Você vai fazer por fé. Você vai por fé. Você realiza por fé. Você não tem vontade. Você não tem uma emoção que te dê um suporte naquela vontade. Você fica seco por dentro. Todo mundo passa por esse tempo do deserto interior. Mas nós precisamos aprender a vencer esse deserto de emoção, esse deserto de motivação, porque quando não pega na emoção, não pega na motivação, na fé vai pegar. A fé vai pegar. Você vai conseguir viver pela fé, porque a palavra de Deus diz que o meu justo vai viver pela fé. Você não quer ir, você não quer fazer, mas a fé te move, a fé te empurra. Você crê que tem que ser feito, que tem que ser realizado. Você crê que Deus quer aquilo ali, aí você começa a ir. Se você não começar a viver pela fé, e ficar andando por emoção e andando por motivação, emoção e motivação pode acabar a qualquer momento. Porque emoção e motivação vive de circunstância, e de circunstância positiva. Quando as circunstâncias positivas começam a cair e circunstâncias negativas começam a chegar, você zera. Por isso que o meu justo, ele não vive por emoção. E ele também não vive por motivação. Ele não vive pelo que ele acha. Ele vive pela fé.
Viver pela fé é viver a partir de uma palavra. Então o meu desejo é que nessa noite você se levante desse cansaço, não motivado por emoção que agora pode estar zerada, motivação que pode estar zerada, mas que você se levante em fé para voltar a caminhar, para voltar a orar, para voltar a ler a palavra, para voltar a fazer o que você fazia na casa de Deus, voltar a interceder, voltar a visitar, voltar a louvar, voltar a pregar, voltar para o teu chamado, voltar para aquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Então nós vamos, o nosso ponto de partida, Isaías no capítulo 35, a partir do versículo 35, a partir do versículo 3, fala assim: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Então esse é o versículo 3 de Isaías 35. Quando a palavra de Deus fala de mão, ela está falando de realização, ela está falando de obra. Aí as pessoas falam assim: não, mas esse negócio de obra, porque eu não sou salvo pelas obras. Realmente não. Nós somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus, no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. A Bíblia é clara em dizer que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Então, quando a palavra de Deus está falando de mão, está falando dessa obra. Não obra para ser salvo, porque não existe obra para ser salvo. Mas porque você é salvo, você pratica a obra que Deus te chamou para praticar. Então, muitas vezes, essa mão que tem que fazer a obra, ela cansa. Os joelhos, que é a estrutura do esqueleto humano, ele fica tremente. Os pés, que dá equilíbrio para o corpo, ele fica vacilante. Isso pode acontecer com todo mundo, pode acontecer comigo, com você e com qualquer pessoa. Pode acontecer, presta atenção, acontecer é uma coisa. Acontecer é uma coisa. Agora, aquele acontecimento se estabelecer e se tornar crônico é diferente. Aquilo pode acontecer comigo, mas eu posso reagir no nome de Jesus, conforme uma palavra que Deus já deu, que Ele vai dar para aquele momento, e me firmar naquela palavra e combater o que enfraqueceu minhas mãos, o que enfraqueceu meus joelhos, o que enfraqueceu meus pés, o que deixou meus pés vacilantes, os meus joelhos trementes e as minhas mãos cansadas. E eu começar a reagir na palavra de Deus e os meus joelhos que estavam trementes se firmarem, os pés vacilantes se firmarem e as mãos cansadas se firmarem. Agora o cansaço pode vir em cima de todo mundo a qualquer momento, mas você não é obrigado a aceitar. De repente, uma calúnia deixou seus pés vacilantes. Uma mentira deixou os teus pés vacilantes. De repente, uma palavra que veio do inferno, quando alguém abriu a boca para dizer: você não tem chamado, isso aí não é para você, você não está com nada, isso que você está fazendo é fogo de palha, daqui a pouco você para. Uma palavra dessa, carregada de malignidade, de maldade, pode ter deixado teus pés vacilantes, teus joelhos trementes e as tuas mãos fracas, mas aquele que te chamou, Ele está do teu lado em todo o tempo, principalmente na hora que você ouviu essa palavra. E você pode invocar o poder de Deus e falar: Senhor, eu ouvi essa palavra.
essa palavra me desanimou, essa palavra me entristeceu, mas eu não vou parar por causa dela, eu não vou desistir por causa dela, eu não vou ficar prostrado e triste e desanimado e letárgico e paralisado por conta dessa palavra. Eu vou me levantar em ti, porque o texto diz, esse texto que eu li para você, ele não falou que Deus vai fortalecer você. Olha aqui. Ele falou assim: fortalecei as mãos fracas. Então você que tem que ter um posicionamento de querer essa força. Deus vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer à medida que você quer o fortalecimento, à medida que você não aceita essa palavra que te desanimou, à medida que você se posiciona em Deus. Aí você fortalece as mãos fracas, os joelhos trementes, os pés vacilantes. Aí ele ainda diz, eu li para você o versículo 3 de Isaías 35. E o versículo 4 fala assim: dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Então você tem que falar para você mesmo. Às vezes nós falamos assim, você tem que se encorajar, você tem que falar para você. Por quê? Porque nós muitas vezes ficamos esperando uma palavra de encorajamento de alguém. E se nós estamos rodeados de pessoas negativas? E se nós estamos rodeados de pessoas que sempre falam uma palavra que nos afunda? Por isso que Deus está falando. Fale para você. Se encoraje. Dizei aos corações turbados, que pode ser o coração turbado de alguém ou o teu coração. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia de uma pessoa que se encorajou. Um homem e uma mulher, vou dizer para você. A mulher do fluxo de sangue, que tinha uma hemorragia e um fluxo constante há 12 anos. A palavra de Deus disse que ela disse para ela disse: se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Porque ninguém dizia isso para ela, porque ninguém queria conversar com ela, ninguém queria andar com ela, porque a lei dizia que quem tocasse nela, aonde ela tocasse, aonde ela sentasse, se alguém tocasse nela e sentasse aonde ela tivesse sentado, era considerado imundo. Então aquela mulher, ela era rejeitada por conta da enfermidade que a religião dizia que era uma enfermidade que contaminava as outras pessoas. Quem que ia encorajar ela em quê? Ninguém encorajou aquela mulher, ela se encorajou. Por isso que Deus está falando para você: fortalecei as mãos cansadas, fortalecei os joelhos trementes, os pés vacilantes, fortalecei o coração turbado, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus com vingança virá, sim, com a recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então eu te dei um exemplo de uma mulher que se encorajou. Agora eu vou te dar um exemplo de um homem que se encorajou. Davi, no Salmo 3, ele falou assim: Senhor, os meus inimigos se multiplicaram, são muitos que se levantaram contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Davi estava falando para Deus: um monte de gente está falando que nem o Senhor me salva. Um monte de gente está me falando que o Senhor não me tira dessa, que dessa vez eu perdi, que dessa vez eu não recupero, que dessa vez não vai ter restituição, não vai ter restauração. Um monte de gente me falou isso, mas eu não falo isso. Olha o que eu falo, Senhor. Eu falo que o Senhor
é o que exalta a minha cabeça. O Senhor é que me fortalece. Então eu não temerei a 10 milhares que vierem contra mim. Ninguém encorajava ele. Ninguém queria nem orar. Ele falou assim para Deus: com a minha voz eu clamo a ti. Porque ninguém queria orar com ele. Ele falou: ninguém quer orar comigo? Eu vou orar sozinho. Você está aí? Você está aí para orar sozinho? Quando ninguém quiser orar junto com você? Você está aí para crer sozinho quando ninguém quer crer junto com você? Você está aí para você mesmo se animar e se encorajar quando ninguém quer te animar e te encorajar? Porque Deus está esperando isso de nós. Porque você pode estar vivendo um tempo e em um lugar e rodeado de pessoas que não vão abrir a boca para te encorajar, mas para te desanimar cada vez mais. Mas Deus quer que você fortaleça as tuas mãos cansadas. Nós vamos ler ainda um outro texto que está... Eu estou em Isaías, agora já vou sair. Vou para Sofonias. Sofonias, capítulo 3 também, que fala assim. E o versículo é o versículo... O versículo é o versículo 16, que fala assim: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Então agora, Deus já está falando aqui que alguém vai dizer: não temas, e não enfraqueça as suas mãos. É o que Deus está falando com você agora. Não tenha medo. Tudo que veio para enfraquecer as tuas mãos, para te tirar da obra, para te tirar do crer, para te tirar da promessa, para te tirar da caminhada, para te tirar do caminho, Deus está falando para você: não temas a isso. Continua firme. Não enfraqueça a tua mão. Não deixa isso que veio para te enfraquecer você. Você não pode, nem eu, impedir que as coisas venham para nos enfraquecer. Mas nós podemos dizer não para o enfraquecimento. Dizer não para o medo. Dizer não para a paralisação. Dizer não para a esterilidade. Dizer não para os limites que o inimigo quer colocar na nossa vida e nos sonhos que Deus tem para a nossa vida. E é tempo de você se levantar e de acreditar no que Deus está falando e não dar bola para a opinião alheia e para a opinião do inferno. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos agora para um texto que está... Saí de Sofonias, agora eu vou para 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1, fala assim: pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele estava falando: nós já alcançamos a graça, alcançamos a misericórdia de Deus. Está tendo impedimento, está tendo tentação, está tendo perseguição, não vamos desfalecer, vamos continuar. Deus está falando para você: continue, vá em frente, em nome de Jesus. E nós vamos ler, eu estava em 2 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 57, fala assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
E o versículo 58 fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. O que Deus está falando? Que eu não posso começar e não terminar. Eu não posso começar orando e depois paro. Eu começo a ler a Bíblia e depois paro. Eu começo a ir na igreja, depois paro. Eu entro num grupo de estudo, depois paro. Eu entro num grupo de intercessão, depois eu paro. Eu entro num grupo de louvor, depois eu paro. Não. Sede firmes e constante. Eu tenho que ser constante. Ah, mas toda vez aparece uma coisa. Vai aparecer sempre. Mas quem mandou você ser firme e constante é que vai te fortalecer para ser firme e constante. O que aconteceu para me parar? Ah, agora eu vou ficar parado. Não, eu vou diante de Deus, pego o que aconteceu e falo: Senhor, isso aqui veio para me parar. Isso aqui me entristeceu, me desanimou, me deixou sem força, sem coragem, mas eu tenho que ir, eu não posso desistir, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser constante. Então o Senhor me dá essa força, me dá esse renovo e Deus vai te ajudar. E você vai seguindo. Aí aconteceu uma outra coisa, de novo, aqui, Senhor, está aqui, e eu entrego nas tuas mãos, e o Senhor me dá vitória, o Senhor me ajuda. Veio para me parar de novo, Senhor, mas eu não quero parar, eu quero ser firme e constante. Aí você vai continuar. Agora, quando vem a situação, você se entrega, você se rende, você não faz nada, não, tem que reagir. Paulo falou: não vos conformeis. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque já existe pensamentos na nossa mente de toda vez que aparecer um problema eu desisto, eu fujo, eu paro, eu me entrego. Não, mas agora eu tirei esse pensamento, coloquei na minha mente que Deus quer que eu seja firme e constante, que Deus quer fortalecer minhas mãos, fortalecer meu coração, meus pés, meus joelhos. E eu vou colocando, vou transformando a minha mente, vou renovando a minha mente com a palavra de Deus. E agora nós vamos para um texto. Eu não acabei de ler esse texto não. Do capítulo 15 de 1 Coríntios e o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de quem? Do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes, sede constante, sabendo que Deus vai o quê? Te recompensar. Porque muita gente para, eu vou dizer a você, a maioria das pessoas param. Sabe o que as pessoas falam para mim quando param? Eu parei porque eu não fui reconhecido. Eu não fui reconhecida. Mas é pecado, é algum mal, me diz, é algum mal você querer ser reconhecido e reconhecida? Não. Só que a gente tem que ver na palavra de Deus quem vai reconhecer. A palavra de Deus diz que quem vai reconhecer é Ele. Então eu não tenho que esperar um reconhecimento humano. Se vier, é bacana, mas é só isso. O reconhecimento de Deus não é só bacana. São recompensas na nossa vida, são colheitas de semente que nós caminhamos chorando e semeando. Me diz, que homem vai poder te dar reconhecimento por isso tudo que você está fazendo, senão Deus? E Ele nunca disse que é o homem que vai te reconhecer. Então por que você parou por falta de reconhecimento? Há uma falta de reconhecimento humano, mas de Deus não. Deus, Ele não falha. Ele disse: a tua obra em mim, no Senhor, vai ser recompensada.
você vai ser recompensado por Deus. E vai ser recompensada por Deus. E tanta gente parou tudo porque não foi reconhecido, mas outras pessoas foram reconhecidas. E qual o problema? O seu valor diante de Deus diminuiu porque outros foram reconhecidos e não você? Diante de Deus você ficou no chão porque outros foram reconhecidos e você não. O nosso compromisso é com quem nos chamou. Não é com reconhecimento humano. Se vier é bom, mas se não vier, toca para frente. Vai em frente. Em nome de Jesus. Agora nós vamos ler um texto que está... Eu vou ler um texto que está em Romanos. Eu gosto de dar sequência nos textos para você não ter que ficar lá na frente e atrás. Mas às vezes a gente não consegue não. Mas em Romanos, no capítulo 12, o versículo 11, na carta de Paulo aos Romanos, que é antes de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 11, fala assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O que Deus está falando? Não vai parando. Você está começando a diminuir seu ritmo. Sabe o que tem por trás disso? Uma manipulação do inferno na tua alma. Você está começando a ficar triste por causa de coisas. Aí você está começando a ficar vagaroso. Mas Deus está falando: sede fervoroso, seja animado, seja encorajado. Mesmo que o mundo esteja caindo na tua cabeça, circunstâncias difíceis. Por que Deus falou isso? Porque quanto mais animado e mais encorajado você passa o que você tem que passar mais rápido. E não só isso, ao invés de você se sentir a pior das criaturas com que você está passando, você se sente bem. Está passando, mas você está bem. Conhece uma canção que fala: estou passando pela prova, dando glória a Deus. Lembra disso? É isso aí. Agora vamos lá para outro versículo, outra referência. Agora nós vamos lá para Hebreus. Hebreus no capítulo 10. Vou ler aqui no capítulo 10. Depois a gente vai sair daqui. Capítulo 10. Vamos aqui a partir do versículo 35, que fala assim: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Então, você confia em Deus, Deus também confia em você. Quando Ele te deu um dom, Ele estava confiando em você. Quando Ele te deu um talento, Ele estava confiando que você ia multiplicar, que você ia crescer naquele dom. Então Deus está te perguntando assim: parou por quê? Por que parou? Se não é para parar, parou por quê? Por que parou? Aí Ele falou: tem recompensa para quem não para. Aí Ele disse aqui, no versículo 38: mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então você está começando a recuar. Quando você vai deixando, tudo começa devagarzinho. Porque o inimigo, ele quer que você tenha uma sensação que você continua. Você não tem ideia do quanto você já retrocedeu. Devagarzinho, mas está retrocedendo. E o que Deus está falando? O meu justo vive pela fé. Ele vive. Ele não retrocede. Se ele retrocedeu, eu não tenho prazer nele, porque eu não tenho prazer naqueles que recuam. E ele ainda disse: nós não somos daqueles que recuam para a destruição da alma. Nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. E ainda em Hebreus, nós vamos ler o último versículo. É o último, porque está acabando. Agora é Hebreus capítulo 12. Deixa eu ver aqui. Nós vamos ler esse texto aqui.
que fala assim, versículo 12. Portanto, levantai as mãos cansadas. Deus não está falando, eu vou levantar a tua mão. Ele está falando, decida levantar a tua mão cansada. Porque o talento já está aí, o dom já está aí. Paulo disse para Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, que você recebeu por imposição de mão. Então você já tem o dom, levanta a sua mão, bota ela para trabalhar, bota ela para realizar. Levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, trementes. O joelho é a estrutura do corpo humano. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco, não, para que o que é manco não se desvie, antes seja o quê? Curado. Então pensa bem, sem você perceber, você já ficou com o pé manco. Quando a gente está com o pé manco, a gente força muito o outro pé e a outra perna. Se a gente não resolver logo aquele pé manco, o outro também vai ficar. É isso que Deus está falando. Então, um já está manco, bota ele para ficar firme, bota ele para andar. Entendeu? Desculpa não adianta. Porque Deus tem resposta e solução para tudo. E na realidade, Deus não aceita as nossas desculpas. Ele escuta. Mas isso para Ele não é desculpa. Entendeu? Sabe aquele atestado médico para você parar? Atestado médico para você ficar tantos dias, para você ficar em benefício? Deus não tem esse atestado. Ele não te dá licença. Mas Ele te dá força. Ele te dá coragem. Ele te dá ânimo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos essas mãos cansadas, esses corações turbados, esses pés vacilantes e esses joelhos trementes. Perseguições pararam esse homem e essa mulher. Enfermidades, desemprego, dívida. Meu Deus, uma falta de reconhecimento parou esse homem, parou essa mulher. Mas o Senhor deu, o Senhor confiou para ele dons e para ela também. E confiou talentos. Eles precisam se levantar. Fortaleça as mãos fracas, os joelhos trementes, os pés vacilantes e o coração turbado. Senhor, traz um renovo dos altos céus para esse homem e para essa mulher. Porque o teu espírito já está dentro deles. O teu dom já está dentro deles. Fala para eles o que o Senhor disse para Timóteo. Desperta o dom de Deus que há em ti. E se levante em nome de Jesus, porque Deus não tem um atestado para te dar para você se afastar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fique com Deus e um beijo no teu coração. Amém.